mais 1 quilo de farinha do mesmo saco, para vencer o medo de sua vida aponta contra a mão. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo droga. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drogas, um sinal pra ninguém. Tá vendendo drogas, um sinal a ninguém. Tudo é tão normal, tudo tal igual. Nem não tem hora para se deitar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora, mas há de se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai, que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo de cruzão. Sua vida conta contra a mão. Para um espaço até então pouco utilizado. Tem por objetivo principal desenvolver a movimentação e a valorização dos escritores, poetas, atores e músicos baianos. Para a realização deste projeto, nós contamos com a parceria da Biblioteca Pública Municipal, da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Pedro Calmon. E o apoio financeiro do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo da Bahia. O Café com Prosa buscará transmitir bons ensinamentos, alegrias, novidades, prazeres numa energia cultural envolvente, com muita leitura, com muita música e com muita arte. E para dar início, a esta etapa dessa noite, eu gostaria de convidar neste momento, a nossa segunda etapa dessa noite, o grupo lá de Maracás, que nós trouxemos com muito carinho, agradecemos também desde já, professor Marcelo, convidamos para um lindo recital nessa noite, inclusive os poemas, do nosso querido escritor que está aqui nesta noite. Estamos muito felizes com a sua presença. Quando nós falamos o seu nome nas redes sociais, eu nem sabia que Jaguaquara já lhe conhecia e já tinha um carinho tão grande por você. Por favor, gostaria que você ficasse de pé e vocês aplaudissem o nosso escritor desta noite, José Inácio Vieira de Mello, que atendeu com muito carinho, o nosso pedido. Muito obrigada a você e a sua família. A gente vem mantendo contato. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes que você, com certeza, vai voltar ao nosso município. Divide o mundo em 2 luzeiros, metade ainda é febre, a outra metade é fogo, devorando seus altares. Arcano é o tempo, anil sem asas, no azul fuzilante das mortalhas. Leão coroado, o sol, com suas garras, separa devagar vagos despojos. Púrpura é o limite, som de prata lavada. Ao cintilar dos clarins, o dia explode, e uma estrela de cinzas desenha-se na cara. No último dia 15, a Bahia perdeu uma grande poeta, Miriam Fraga. Como Inácio gosta de dizer, ela assim, e essa é a nossa homenagem. De onde vem a pastora que apacenta o beijo de safo até a minha língua ficar encantada? Porque as palavras que saem de dentro do caneco têm ecos da poética de Homero? Porque o céu ilha o planeta e ainda tem face de menina solitária, parindo ilhas cheias de oráculos. O que tem em comum
as flores e as facas que enfeitam a cabeleira da musa. Como a sepultura de Helena, tão cheia de Troias e Grécias, foi parar na ilha de Caracantá. Porque as fadas migraram ao mar, acompanhando minha solidão, e viraram sereias. Porque as borboletas, deusas breves, são sepultadas ao pé de longínquos arco-íris. Um dia, ao acordares, o espelho vai dizer que não te conheces. Em vão dirás de ti e falarás de tuas conquistas, mas o espelho só vai mostrar a fotografia da tua inocência e afirmará veementemente que a pessoa que dizes ser é muito mais azul do que te propões. E olharás aquele retrato e sentirás saudades de ti, dos teus anelos, do teu semblante perscrutador e do mistério que o envolve. E verás que o especulo tinha razão, mas mostrarás com um suspiro e um sorriso que aquele olhar matreiro ainda te pertence. E diante do prisma, as cores em ti se multiplicarão e o sol te chamará pelo teu nome original e o espelho vai poder enxergar a tua face nas várias faces que te habitam. Uma manada de signos emanava dos bambus do Oriente. Um coral de vozes bailava da boca de Saí. E era uma doce melodia de uma cor sem dúvidas, advinda do extrato das raízes, que me senti bem na origem do galope, da estrada, da semente. Era a dança dos meus ancestrais, de tempos e de lugares. De suas taças transbordavam verdes verdades que o dizer não alcança, mas que me guiam até a beleza, de volta ao quintal da infância. Subir todos os degraus e escalar os montes, desde o Everest até os picos dos seus seios. Subir a cordilheira dos Andes, escalar a Pedra Sol, entrar nas telas de chuva solar e contemplar o mundo, todo o mundo, e ficar mais alto, o mais perto possível do impossível, e sentir os ares que o condor respira e respirar o ritmo do flautista asteca. Eu sou pequeno, mas só fito os Andes, aprendi com o poeta a abrir as asas, e do ponto em que estou, a mínima respiração origina a música dos espantos que me expande e me estende por esses vales de surpresas. Quando olho para a lua, pulsam em minhas veias diamantes. A luz do sol em sua fonte e milhares de violões se incendeiam em constelações de serenatas. A lua é roseiral do planeta, onde os nomes bebem virgindades e depois se oferecem aos poetas. Escrito à luz da lua, o sol é lindo. Escrito à luz da lua, o verso é bem mais vivo e ganha um tom invisível em que diviso o aceso da lembrança. E ínfimo, lanço ao infinito o poema íntegro e indivisível. E íntimo, danço infinito. Há monumentais jogos nas cabeleiras destes versos, onde se abrigam as sombras grávidas de contemplação. As carnes das musas despertam vidas, provocam sabores, atiçam os poetas, criam os mitos. Na planície desta tarde, tuas mãos inventam rosas e pássaros para povoar a ilha de Caracantá. Tuas mãos são remédios claros. Então penteia, minha amada, as crinas do meu sonho. Faz meu ser brilhar na catedral do nome. Nem a tinta dos 7 mares seria suficiente para pintar a tua face. O sentido da tua face, nenhum espelho concentra. Somente aquela singularidade provisória pode perenizar a verdade de teu semblante. E essa face de que me recordo deixou no espaço e nesta tarde um imenso vazio. Porque tudo isso só faz sentido se houver a tua... Se houver... Como inventar uma borboleta sem o teu sorriso? Como sonhar com o paraíso, sentir erva do meu chá, erva do meu chão? Mesmo que um arco-íris se ajoelhe e ofereça seu dorso para que o cavalgue nas dissonâncias da partitura cósmica, não vai ter lógica a ser ultrapassada se minhas retinas estiverem trespassadas pela tua ausência. E no céu da minha nação não há juventude ou sabedoria se não houver a tua companhia. O outro que és é o longe que se alonga ao meu encontro. Quantos nomes terei que atravessar para encontrar o meu nome? E para encontrar o nome, terei que esquecer todos os nomes? Da cidade para o sertão são tantos nomes. Na cidade tudo é nome, todos gritam o tempo todo, todos os nomes. Prefiro o silêncio, em que se passa horas, dias, anos, construindo a catedral de um nome.
Prefiro sertanejo em sua mansidão, remoendo as sílabas, suspirando os sons, para dizer, sem nenhuma alegoria, num balbúcio, a garatuja de um nome tão simples, tão próximo do que não tem nome. Gosto de subir no telhado da casa e olhar para dentro do quintal. É lá que estão o menino e a arte. A incompreensão vestiu o menino. Ele se exibiu para o azul do dia e para os olhos daquelas línguas. O infante, dentro da sua solidão, descobriu a estrada e caminhou e enveredou por tantos descaminhos. Quantas vezes dormiu ao relento, quantas vezes tombou e caiu, quantas vezes seguiu por miragens. Ah, essas cicatrizes, esses calos, pelo corpo e pela alma do menino. Ah, esse deserto de ilusões. Mas assim como existe a sede, existe a imensidão do mar e as coisas vão à balança. E o que é viver cada dia, se não beber da água e compreender dos merecimentos? Ouço vozes, muitas vozes, todas dentro de mim mesmo. Todas dizem que é preciso prosseguir. Teu centauro te espera, monta em teu dorso e vê o mundo pelos olhos da esfinge. És um enigma, não decifrador. A gente se enche de calo, a gente pensa que sabe, a gente se desespera até, mas não abre mão de estar aqui. Teu centauro te espera e o mundo é tudo que a gente percebe. É só sair por aí descobrindo o que nunca vai ser teu. E quando for noite alta e os acordes de uma aquarela luzirem dentro de teu espírito, deixa o centauro que habita em ti galopar, galopar, galopar e transcender a ti e as tuas explicações. Há de existir um lugar onde teus mistérios possam descansar. Eu vou pegar o machado do meu avô para te partir ao meio. Tu me abandonaste no meio do tempo e eu ainda estou perdido no meio da mata da tua ignorância. Porque eu sou fraco, muito fraco. Eu corri para todos os lados com os olhos esbugalhados, sem saber para onde ir, porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Eu morria de medo. Aí eu olhei para os quatro cantos e não enxerguei nada. Eu não conseguia ver a imensidão, apenas sentia um imenso abandono. Eu vou me vestir de índio para tirar teu escalpo e vou dançar ao redor da fogueira dos tempos e no caldeirão dos meus prazeres cozinharei a tua carne morena e na brasa das tempestades que gritam o meu desespero assarei tuas carnes e banquetearei os que alimentaram a tua ambição. Já podes sentir a justiça do machado do meu avô. O teu sangue lava os focinhos dos porcos. Botei fogo no mundo. Botei sim! Um vento forte soprava do norte, peguei o facho em chamas e atei fogo nas coivaras ao meio-dia em ponto. A caatinga é uma fogueira só, que coisa mais linda, a língua do fogo, lambendo tudo que é garrancho e pau, estalando e chiando no imo verde dos espinhos dos pés de Quiabento. Ó, bom pastor, somente a luz do fogo para purificar os quiabentos. Agora, meu pastor, que as sarças ardem, que estou na brasa do meu sentimento, toco minha lira em louvor de Nero. Além do sino de bronze, navego os ilevos internos do poeta, viajo entre jardins de algarobeiras e mandacarus, buscando a rosa mística. Codifico meu silêncio, aparição de vozes e de luzes, como paixões centrípetas e avulsas que arremessam suas bocas à vida. Porém, ao longo surgem as tormentas, e a voz do poeta rompe a cera dos ouvidos, leva o mel à pimenta, as vísceras abertas do sentimento. As crianças galopam goiabeiras, sentem o gosto da paisagem de êxtase. As crianças são deuses, mas não trazem o germe do sofrimento, só brilham. Quando o homem chega dentro da criança, o infinito cai, e a casa começa a ter entranhas, a criar paredes. Quem mais sofre com isso são as pedras, sem sangue, sem respiração, sem ritmo. Seus escombros preenchem toda a terra, seus sonhos fuzilados no horizonte. Eu ainda saio dessa ciranda, entro no primeiro buraco negro e vou me inventar em outra galáxia.
poeira dos livros e a poeira da estrada, atravessa imaginários, linhas tortas e vazios, buscando sempre a origem. Agora minha namorada toca violão na calçada dos meus 15 anos. No tempo em que eu era um deus de cabelos encaracolados, no tempo em que eu carregava a espada da embriaguez e comungava o cálice da imortalidade com anjos alucinados, uns Sandros, uns Samuéis, e comia o pão dos delírios e jogava futebol, cabeceando o planeta rumo à rede do infinito. Eu já bebi o mel das estrelas, abelhas acesas no palco do sertão. Eu já subi a montanha milhares de vezes, chutando essa bola de pedra. Eu sei que é assim, que é sempre assim, mas quando encontro teu olhar, as luzes se acendem e tudo isso passa a significar algo. E como é bom esse momento que significa e amplia meus sentidos. Ah, minha namorada, lança teu olhar sobre meus abismos. Tenho a voz e grito o tempo todo em meus ouvidos. Esse menino é todo diferente dos outros. E eu ainda não sei onde é que está essa diferença. Nem muito menos o que fazer com essa diferença. Eu não sei nem pra onde ir com a minha diferença. E agora eu só sei te falar desse labirinto e esse soluço que saiu da casa do medo está cheio de coragem. As palavras desfilam em meus sonhos, Cada letra aproximando-se em comunhão. Tudo é tão reluzente que escreve-se em mim o livro das clarezas. composição de sentimentos em forma de presença. De repente, o sol bate em minha porta e abre os olhos. Instaura-se a expressão de uma palavra cega. Os atores, muito menos, Ruiz Pinheira. Queria mesmo era ser Eliseu Moreira Paranaguá, o conde dos lajedos, o pássaro de pedra. E então sairia por aí catando pedras, alimentando-me da sua energia e jogando-as na cabeça dos ignaros para despertar a aurora das ideias. Eu não queria ser John Malkovich. Não. Definitivamente, de nenhuma maneira, não queria ser Luiz Antônio Cajazeira, que não cabe em si, nem em todo o cosmo. Eu queria mesmo era ser Eliseu Moreira Paranaguá, que não é nada, e por isso mesmo, cada passo seu é cheio de possibilidades. Não tem rumo certo. É rota em aberto. Eu queria mesmo ser esse ser que vive a bater pedras uma na outra, a extrair delas o fogo do invisível, a chama sagrada da poesia. E depois eu falaria que Nietzsche seria seu profeta mais alucinado, o super-homem, o super-pateta, a cravar a flecha na maçã. Nesses tempos de indagação, eu, sendo Eliseu, filho da orfandade, mataria meu pai e proclamaria a porosidade da pedra sagrada. A arte da pedra é seu silêncio que cresce. A arte da pedra é a fortaleza que derruba o gigante. A arte da pedra é seu trono do rei e o pódio da cara. Tantas vezes minha mão certeira arremessou pedras na Verônica do Açude, só para sonhar o sonho das estrelas. Às 5 horas da tarde, no céu da pedra só, um cavalo emerge das nuvens e uiva para a lua. Às 5 horas em ponto, na fazenda Pedra Só, a lua é o olho do dragão. E a moça de Jorge de Lima é enorme, enorme, e engole a lua e vai ficando menor, menor. Mas continua caindo num desembesto sem fim até virar Alice. E logo ali, um alce. E logo ali, o galo de Abraão Batista numa briga feroz com o boi do Patativa. Às 5 em ponto da tarde, no reino da Pedra Só, Federico Garcia Lorca, montado num corcel de algodão, crava seu punhal de prata nos olhos da escuridão. E mais uma vez à noite, com seus cachos de musa bêbada, as algarobeiras contam histórias do silêncio nos ombros da noite. A lua é uma formosura de égua baia, o couro cercando as veias, acordo para os leites do dia. Minhas sandálias são feitas de aurora. Meus pés lépidos correm mundo. E Mariana Ianelli, a filha do fogo, deu-me de presente
silêncio, fazedor de estrelas. Com o sol vieram os desejos dos cavalos, capitães do galope de Ulisses Catingueiro. Minha Ilíada é uma odisseia. O sapateiro celeste costura o labirinto no couro do touro, onde se misturam e se perdem e se encontram Damião Alagoano e Pedro Vaqueiro, Século Duarte e Linguarte, Vavá Machado e Marcolino, e Moisés, o meu avô. A legião de vaqueiros que me acompanha e me protege com as 7 peles do gibão de couro. A legião de arconautas que me acompanham em busca do velo de ouro. A legião de vaqueiros que me acompanha e que entoa na origem do sentimento o que a palavra não diz, mas a voz aboia. À esquerda, o lajedo nutre o voo dos pássaros sobre a lagoa. À direita, a cabeça de fogo é o ciclo das veredas do tempo. E as bocas das fêmeas tiram de letra o ritmo dos músculos para cair a chuva abismal do meu ser que se derrama em teu rosto. E cairão à terra do teu ventre macio tantos pés de gente, tantas lágrimas e outros tantos versos dáctilos, águas marítimas, versos sertânicos. E os sabores de Damião, incorporados nos profetas, nos arcanjos e nos poetas do meu presente domínio. Gabriel, Moisés, Samuel, Gerardo, Foede, Herberto, todos por perto e dentro do reino da pedra só. Do alto da pedra só, contemplo a onça, fulgor de malhas, sabor de mato. A velha casa é chão e couro. O Sabor da MPB. Com vocês, esse grupo que é lá de Maracás também, Maracás recheado de grandes sucessos, né, de grandes talentos. Então a gente fica muito feliz e a gente mantém essa parceria. Ignorância, o maldade das milhões.
Como forma de homenagem para Inácio, nós pegamos um poema do livro 7, que está na página do Pós-Fácil, e musicalizamos. Aquele poema, ele tem um nome, ele não ia entrar no livro. Aí eu coloquei lá no Pós-Fácil e não coloquei o título é Eureka. Então, a música Eureka. É só um detalhe. Foi musicado também por um grande compositor do Amapá, chamado Henrique de Miceli. E eu próprio já havia colocado uma música também nesse poema. Então agora é a terceira versão musical do poema. Muito grato. Para prosear com a gente o escritor e poeta José Inácio Vieira de Mello, por favor, José Inácio. Meu pensamento é um cavalo que voa muito ligeiro, viaja pelos espaços, passarinho catingueiro. No aconchego dos teus braços quero estar o tempo inteiro. No aconchego dos teus braços quero estar o tempo inteiro. Cada poema que faço é sempre uma oração. Com a força da natureza estou sempre em comunhão, para receber teu abraço no portal do coração, para merecer teu abraço no portal da emoção. Lararaie, raraie, raraie, laraiá, lararaie, raraie, laraiê, lararaiá.
Lararaierareia, leraierareia. Pelas estradas do mundo, com sentimento aberto, meu espírito reluz quando você está por perto. Você comigo avoando, é bênção do universo. Você comigo avoando, ser feliz é rumo certo. Lararaierareia, laraiá, lararaierareia, leraie, lararaiá, lararaierareia, leraieirareia. Sabe, moça da encruzilhada, quando te encontrei, foi um assombro. Tu trazias estampada no semblante a indagação que me acompanha. O mais espantoso é que também eras a resposta que sempre busquei. Não aquela resposta exata, matemática. A verdade que tua chegada me trouxe foi das abelhas unindo no romper da aurora em busca do mel das flores das algarobeiras. Foi a dos cavalos galopando na boca da noite, sonhando com touceiras de capim e éguas luzidias. Ah, moça, tu estás no centro da rosa dos ventos. Para onde deres o passo, é caminho o que há. A gente olha para cima e nunca vê limite. É tudo um azulão que não acaba mais. Mas basta dar meio dia, o limite aparece. E não é longe não, bem na boca do estômago. Sabe, vou te dar um chapéu do tamanho do céu, que é para te proteger dos devaneios solares e para que todos te percebam e apontem para ti. Olha lá, a moça que sombreia o mundo. E todos vão te olhar, e todos vão te aplaudir, e o arco-íris vai ficar preto e branco de inveja. Aí, um passarinho desses bem miudinhos, que trazem uma sanfona de 120 no peito, vai aparecer e assobiar uma cantiga doce. E a gente, espiando dentro dos olhos, começa a sentir um monte de estrelas pipocar. É isso. Quando te encontrei, nasci. É preciso microfone? Vocês estão, todo mundo está ouvindo? É? O microfone é uma coisa fálica assim. Se for necessário a gente usa, né? Mas está dando para ouvir de fato quem está aí ao fundo? Nuno, está ouvindo? Bom você aqui, meu irmão. Vai estar com a gente daqui a pouco, Nuno Menezes. Grande artista, grande compositor. Vocês, tá bom, gente? Bem, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, né? Sua história de vida. Da onde surgiu esse desejo, né, de escrever, de fazer poemas? Conta pra Jabaquara um pouco dessa sua história. Olha, essa inquietação que leva a uma linguagem artística, né? No meu caso, a literatura, a poesia. Quando você fala escritor e poeta, não é isso, é escritor. Todo poeta é escritor, agora nem todo escritor é poeta, né? Então eu sou eminentemente um poeta. Andei veredando pela linha da prosa, mas não me sentia realizado nessa forma de expressão. Então fiquei naquilo que me realiza mais, que é a poesia, né? O porquê, como ser poeta, isso é uma coisa que eu não sei explicar, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre senti o mundo pela poesia. Eu sou alagoano, nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Paimané, que pertence ao município de Dois Riachos. Dois Riachos tornou-se a cidade conhecida por conta de uma grande atleta, né? A maior jogadora de futebol do mundo é de lá, né? Chamada Marta. Aquela jogadora era de Dois Riachos, no mesmo lugar onde eu nasci. Sogra nasceu na cidade e eu nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Paimané. Eu saí com a minha família de lá aos 3 anos de idade, fomos morar em Palmeira dos Índios, depois em Arapiraca e Maceió, as 3 maiores cidades do estado de Alagoas, onde eu permaneci até os 20 anos. Aí aos 20 eu vim morar na Bahia.
e fui morar numa fazenda chamada Cerca de Pedra, no município de Maracás. Onde eu permaneci por 10 anos. Foi nesse período que eu conheci a minha mulher, Linda Sónia, que é de lá de Maracás. Eu conheci a Edmar Vieira, Mal. Nos conhecemos num boteco, eu e Mal, num bar. Eu com 20 anos, ele com 13. Ele do lado de dentro do balcão, do lado de fora. Ele trabalhando e eu bebendo cachaça. Agora, essa coisa da literatura na minha vida é muito intuitivo. Eu não sei. Na casa dos meus pais não era uma casa de livros. Meus pais eram pessoas sempre analfabetas. Estão vivos. Hoje eu não os considero mais dessa forma porque eles conseguem fazer várias leituras do mundo. Inclusive essa que a gente faz quando pega um livro e abre, né? Mas meu pai estudou 6 meses na vida, minha mãe também. Eram pessoas de condição financeira assim, bem inferior e tiveram que lutar muito na vida para conseguir. Então o tempo deles era de lutar mesmo, de correr atrás, né? Minha mãe teve 9 filhos, apenas 5 vingados, 5 homens. Eu sou o terceiro dos 5 vivos, dos 9 que ela teve, eu sou o 7º. E eu nasci com essa inquietação, né? Como meu pai foi um homem muito próspero, muito inteligente, um homem que construiu um patrimônio. Então, quando eu nasci, eles já tinham uma certa condição. E quando eu estava aí na idade do meu filho caçula, do Gabriel, com 8 anos de idade, já era uma outra condição, muito mais confortável. Então era uma casa grande, bonita. Então tinha aquelas estantes, tinha que colocar alguma coisa. Então minha mãe começou a comprar livros para enfeitar a estante. Só que aquele menino começou a abrir os livros, não sabia nem ler nem escrever ainda, mas abria e via as imagens, os desenhos, as figuras e fazia leitura, né? Até dicionário. Quando eu comecei a ler, quando eu fui alfabetizado, aí sim, eu de fato lia dicionário, lia tudo que passava pela minha mão, porque eu tinha essa vontade. Eu sempre tive uma relação muito forte com o objeto livro, folhear o livro. Quando você abre o livro, mesmo aquela criança que não sabia ler, mas que tem uma imagem, um novo mundo se descortina ali. E quando você é alfabetizado, que começa a ler e entra naquele mundo, naquela viagem ali, mundos e mundos e mais mundos, possibilidades e mais possibilidades, se abrem para a gente, o mundo toma outra proporção. Então eu sempre fui muito ligado ao livro, muito, desde que eu me entendo por gente, que eu vi um livro eu já tinha aquele afeto. E hoje, até hoje, quando eu viajo é sempre assim, uma mala com roupas e uma mala com livros. E nessa época que eu também ando com um computador, com um laptop, que poderia muito bem dispensar tudo que é tipo de livro, né? Porque ali você pode... Mas não, eu tenho uma ligação com o objeto, o livro, né? Então, isso, como tudo começou foi de quando eu me entendi por gente, né? Agora, quando eu me entendi poeta, aí já é uma outra história, isso demorou um tempo. Só depois... Por volta dos 15 anos eu entendia que tinha algo a dizer, mas não sabia ainda como dizer. Aí depois dos 20, já morando em Maracás, eu já produzindo meus textos, cadernos e mais cadernos de poesia ruim, péssima qualidade, mas eu produzia, né? E aí que eu me reuni com mais 3 jovens da cidade de Maracás, Edmar Vieira, Mal, por exemplo. Cadê meu compadre Edmar? Tô vendo só a mão. Mal. Nel Velame e Edvando Damasceno. Nós formamos um grupo chamado Viajantes do Pensamento. O Edmar e o Edvando tanto tocavam violão como pintavam muito bem. O Nel estava começando a tocar viola e gostava de escrever algumas coisas também. E eu já escrevia muito e lia muito. E as novidades assim, da literatura e da música popular brasileira, como eu viajava muito, eu sempre levava para Maracás essas novidades, né? Os discos novos, daqueles cantores que nós apreciávamos. O Léo era muito ligado à viola, então era sempre aquele do Alvin Sater, do Renato Teixeira, desse universo dos violeiros, né? Eu, apaixonado pela música do Fagner, do Zé Ramalho, do Alceu Valença. O Edmar, o Mal, muito ligado a Geraldo Azevedo, ao Ednardo, né? Então nós tínhamos os nossos gostos e a gente ia misturando aquilo e ia me fortalecendo. E chegou um momento que eu sabia que tinha que publicar um livro. Eu tinha uma quantidade de textos já muito grande, que eu senti que dá para publicar um livro. Mas só que isso, quando eu vim de Alagoas aos 20 anos, eu parei de estudar. A minha formação é muito acidentada. Eu terminei o 2º grau em 87
e parei de estudar. De 87 até 98 eu não frequentei universidade. Eu morava numa fazenda, sem energia elétrica, sem ar-condicionado, tomando banho de cuia. E assim, no final de semana, nos primeiros anos, a cada 15 dias eu ia em Maracás. Depois a coisa foi se intensificando mais, chegou um ponto que eu dividi o tempo entre a minha roça e Maracás. Mas chegou também um momento que eu senti necessidade de voltar a estudar, ou seja, ter uma formação acadêmica. Aí eu me transferi para Salvador, onde eu fiz jornalismo na Universidade Federal da Bahia. Foi um período que eu permaneci durante 6, 7 anos em Salvador. Foi nesse período, de 98 a 2005, que eu me introduzi no meio literário da Bahia. E cheguei com muito gás, com muita força. Vi que o que tinha produzido, a qualidade era duvidosa, entendi aquilo como exercício, joguei tudo fora e fui fazer, de fato, poesia como eu estava sentindo que deveria fazer. Entender poesia como arte sofisticada, entender poesia como uma linguagem muito rigorosa, que requer muita disciplina, muito conhecimento e, sobretudo, muita leitura. Uma vez eu entrevistei o Dásio Tavares, um grande escritor baiano, brasileiro, já falecido. Aí eu perguntei o que ele recomendava para um jovem escritor, para uma pessoa que estava começando a escrever. Aí ele, sem titubear, respondeu da seguinte maneira: ler muito mais que escrever, escrever muito mais que publicar. Mais vale um bom poema ou um bom texto guardado na gaveta do que 10 ou 20 poemas ruins publicados. Então eu tomei aquilo como uma lição e fui tentar buscar aquilo que é o impossível, a perfeição. Eu sempre estou me aperfeiçoando dentro da arte que eu escolhi. Que eu escolhi não, dentro da arte que me escolheu. Porque se eu pudesse, eu pulava fora dessa parte, entendeu? Pulava fora, mas passava muito distante dessa coisa de poesia. Mas a poesia é uma praga na minha vida, é uma praga sagrada sem a qual eu não consigo sobreviver. Então é por isso que eu carrego minha cruz. Como baixar um pouco esse microfone, não? O som está muito alto. Eu cheguei em Salvador em 98, já fui com um vasto material, né? Tinha todo o sentimento da poesia, mas não tinha um entendimento, uma compreensão daquilo que não deve ser compreendido. Porque poesia não é para você compreender, é para você sentir. Mas como eu falei antes, é uma arte sofisticadíssima, cheia de pressupostos estabelecidos, que se você quer romper aquilo, você tem que conhecer. Você não pode romper com aquilo que você ignora, você desconhece. Então, como poeta, eu acho fundamental a leitura assim, de todos os poetas canônicos da língua portuguesa. Quem se pretende poeta tem que ler a obra completa de cada um desses grandes poetas do século XX, pelo menos. Aí eu me refiro a Jorge de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e vários outros, vários, né? E não só na poesia, como na prosa também. Como é que você escreve em língua portuguesa, nasce no Brasil e desconhece a obra de Machado de Assis, a obra de José de Alencar? Não tem condição. E ainda mais, conhecer a produção dos seus pares, dos seus contemporâneos, das pessoas que estão produzindo no seu tempo, né? Eu vejo muito escritor jovem, besta e bobo, que diz: não, eu não vou ler fulano, ciclano, para não me deixar influenciar, porque eu estou fazendo a obra fundamental, eu estou inventando a roda. Isso é uma imbecilidade fora do comum. Por isso que a poesia, ela sofre muito, porque o que tem de poeta ruim, que por escrever linhas irregulares na página de um papel, e por estar apaixonado e colocar aquela paixão ali na folha do papel, fulano, eu te amo, isso, aquilo, outro, acha que está fazendo o poema fundante, está inaugurando uma nova instância dentro da língua portuguesa, quando na verdade está repetindo o que vários outros muito ruins, como ele naquele momento de paixão fez. Porque a poesia é uma coisa muito rigorosa. Quando eu vou escrever um poema, eu já penso assim: olha, Manuel Bandeira fez o quê? Jorge de Lima fez o quê? Cecília Meirelles escreveu de que maneira? Quem sou eu para me aproximar desse tema que João Cabral de Melo Neto já explorou de forma tão original? Que caminho é que eu vou trilhar para poder dizer
qual é o traço que eu quero inserir dentro da poesia de língua portuguesa, ou eu estou falando isso, ou eu estou fazendo isso de brincadeira. Porque quando você olha para aqueles gigantes, aí fica assustado. Uma língua que tem um poeta como Fernando Pessoa. E aí, eu vou fazer o quê? A minha inquietação a partir disso. O que é que eu vou dizer? Como eu vou dizer o que eu acho que é poesia? Como eu sinto a poesia do mundo? Eu fui buscar o meu traço, o meu estilo, a minha maneira, né? Porque o que o poeta faz, os escritores fazem, é dizer as coisas que foram ditas de uma maneira que não tenha sido dita ainda. Porque o que tinha para ser dito, já foi dito. O contexto histórico e geográfico muda, né? No tempo e pelos tempos. Se você pensar nas pessoas que viviam há 1500 anos atrás, a questões da tecnologia, da educação, saúde, informação, era muito diferente. Mas o sentimento que aquelas pessoas tinham em relação aos outros e às coisas do mundo é muito semelhante ao que nós temos, porque eles sofrem das mesmas limitações enquanto seres humanos. Eles nascem, crescem, né? Padecem de doenças, perdem entes queridos, passam por sofrimentos, passam por grandes alegrias e culminam com a morte, que é essa coisa que está na vida de todo mundo, essa certeza que todos nós temos. Então, quando eu cheguei em Salvador, eu já tinha essa consciência, mas eu não sabia nem por onde começar. Mas tinha que ter um passo depois do outro. Eu, no primeiro momento, procurei saber quem eram os grandes poetas da Bahia vivos. Eu não estava preocupado com Castro Alves, que eu li com 14 anos a obra completa. Não estava preocupado com Gregório de Matos. Eu já conhecia. Nós estudávamos lá em casa. Não era mal, nós estudávamos lá em casa Gregório de Matos, Castro Alves e os demais poetas. Estudávamos os estilos de época. Então, tínhamos um conhecimento da poesia que tinha sido produzida no Brasil desde a sua fundação. Eu estava querendo conhecer os poetas vivos, pulsantes, que linguagens, que caminhos eles estavam buscando. Aí foi aí que eu descobri Ruiz Pinheiro Filho, Miriam Fraga, Maria da Conceição Paranhos, Ildásio Tavares, Floresvaldo Matos, grandes nomes da poesia, Antônio Brasileiro. Então, quando eu vi a obra desses artistas, desses homens, que naquela época estavam ali entre 55 e 65 anos de idade, alguns já estão agora com mais de 80. Miriam Fraga, poeta maravilhosa do nosso país, faleceu no último dia 15. Ela era uma poeta fora do comum. Não é porque morreu, não é porque é uma poeta essencial. Aos 78 anos, era diretora executiva da Fundação Casa Jorge Amado e vice-presidente da Academia de Letras da Bahia. Títulos. O que importa é a poesia dela, pegar a obra e dar uma olhada na obra. Esses títulos não servem de nada, pelo menos para mim. O que importa é a arte. Porque tem muita gente, né, que vou entrar para a academia, vou ganhar prêmio disso, isso, aquilo, outro. Não quer dizer nada. Quer dizer o texto, você pegar a obra, a poesia reunida de Ruiz Pinheiro Filho, abrir e sentir a profundidade, o tempo que aquele homem dedicou para chegar àquele momento de lirismo, 50 anos de sua vida, ou seja, a vida toda. A mesma coisa Miriam Fraga, que tinha um sopro lírico, respirava a poesia, respirava a arte. E, como se não bastasse, vivia pensando maneiras de fazer com que os outros que estão chegando publicassem seus textos, tivessem espaço, através de coordenação de projetos, né, dentro da Fundação Casa Jorge Amado, na Academia de Letras da Bahia e em outros espaços, né. O meu primeiro livro ele surgiu em 2000, 2 anos depois de ter chegado a Salvador. Havia na Fundação Cultural do Estado um selo chamado Selo Letras da Bahia. Tinha uma comissão julgadora, os livros eram colocados para o parecer dessa comissão, eram vários livros, digamos assim, 400, 300 livros, e aí eles escolhiam a cada semestre 3 a 6 livros, nas várias modalidades, desde o ensaio, passando pela prosa, romance, novela, conto, crônica, e passando também pelo ensaio e a poesia, claro. Então, em uma dessas levas, em 2000, meu livro foi selecionado. Aquela comissão jogadora que escolheu o livro. Eu tinha um título diferente, a quantidade de poemas que estavam lá
eu modifiquei, não só na quantidade, eram 50 poemas, dos 50 que foram aprovados, eu peguei 35, joguei fora, só deixei 15, e coloquei outros 25 novos, que eu considerava bem melhores, e formou um conjunto de 40 poemas, e foi assim que eu publiquei o meu primeiro livro, chamado Códigos do Silêncio. Título que foi dado por Gerardo Melo Mourão, um grandioso poeta da língua portuguesa cearense fantástico, uma história de vida absurda mesmo. O sujeito foi preso 18 vezes, morou em mais de 20 países, falava mais de 20 idiomas, foi o primeiro correspondente da América Latina na China. Então eu tive a possibilidade de conhecer esse camarada e de me tornar amigo dele. Em 2007 ele completava 90 anos e eu escrevi um longo texto a pedido de Florisvaldo Matos, que era o editor-chefe do jornal À Tarde. Ele pediu que eu escrevesse um texto em homenagem aos 90 anos de Gerardo Melo Mourão. Logo em seguida ele entra em coma e falece. Por conta desse acontecimento e por em vida eu ter sido o único aqui no Brasil a prestar uma homenagem, digamos assim, de envergadura, esse texto foi reproduzido em várias partes do mundo, inclusive no Právida da Rússia, porque Gerardo era um poeta planetário, um poeta que tinha sido celebrado por Jorge Luiz Borges, por Robert Graves e vários outros grandes nomes da literatura latino-americana, entendeu? E de língua inglesa também. E foi o prefaciador do meu primeiro livro. Quando aquele rapaz, cadê o Moisés, meu filho? Moisés, quando Moisés nasceu, Gerardo estava em Roma, fez um poema num cartão postal que tinha 2 anjos daquele pintor famoso, Rafael, e mandou em homenagem a Moisés, falando do profeta, né? Então eu tive essa bênção de procurar as pessoas certas, de me colocar sempre no lugar de aprender. E o meu primeiro livro é um livro, eu não gosto do meu primeiro livro. Não é um livro que eu tenho digamos assim, que eu me sinta confortável. Eu vejo ele e aí entendo que fui precipitado em ter publicado naquele momento, que poderia ter aguardado mais um tempo, que com certeza ficaria bem melhor. Mas quando a gente vai publicar o primeiro livro, a gente fica naquela ansiedade, naquele desespero. E enfim, o livro saiu e foi muito bem recebido pela crítica local, no estado da Bahia. O Jornal à Tarde, algumas outras pessoas se manifestaram e até no Rio também. Mas não é um livro que eu gosto, apesar de que o primeiro poema desse meu primeiro livro é um poema assim que tem me causado muitas alegrias por ter sido publicado em livros didáticos e financeiramente. Porque quando um livro seu, um texto seu entra num livro didático, que é adotado pelo Ministério da Educação, MEC, que sai com tiragem de 300 mil exemplares, aí você é favorecido financeiramente, entendeu? E isso tem um desdobramento muito grande. Então eu tive a sorte do primeiro poema do meu primeiro livro ter entrado em várias antologias de vários idiomas, até na Finlândia foi publicado, e ter sido de ter entrado em livro didático de língua portuguesa do ensino médio. Então eu considero que comecei bem, apesar de não gostar do meu primeiro livro. Como poeta, eu sou dos poetas que penso da seguinte maneira, que a gente está sempre escrevendo o mesmo livro. Esse meu 7º livro é a mesma coisa do meu primeiro livro. É uma coisa, não muda nada. O que muda é a busca estética. O que me incomoda no meu primeiro livro é justamente esse aspecto formal. Porque poesia, no meu entendimento, é forma. Forma quer dizer maneira de dizer. Porque sentir e dizer, todo mundo sente e diz. Agora, dizer de uma maneira diferente, despertando uma emoção que às vezes a pessoa que sente nem entende, isso sim é o papel do artista da palavra, do poeta. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que falta uma força estética. O sentimento estava todo ali. Esse sentimento que me acompanha até hoje. Agora, essa busca estética, essa busca de um traço, que quando as pessoas leem o texto e sintam que é daquele poeta específico, naquele momento eu sinto falta. Se bem que daqueles 40 poemas, 5 eu gosto muito, muito, e até hoje me acompanham.
E pretendo fazer uma reunião da minha produção, agora pela passagem dos meus 50 anos, vai demorar um pouquinho ainda, daqui a 3 anos, e pretendo, dos 40, publicar 15 daqueles poemas, e pegar dos 45 do segundo, 30, e formar uma espécie de um livro, com o primeiro e o segundo. A partir do terceiro eu me sinto muito bem à vontade, sinto que encontrei um caminho, às vezes fico me achando, aí quando me acho, não vou muito longe não, pego só Jorge de Lima, abro o livro de Jorge de Lima, aí boto o rabinho entre as pernas e sei que tem muita estrada pela frente. Entendeu? Às vezes a gente é muito sensato, aí fica se achando. E aí para baixar a bola, basta pegar um Jorge de Lima, um Fernando Pessoa, um João Cabral de Melo Neto, né? Que aí a gente baixa a bola na hora, entendeu? Eu não sou gênio, Castro Alves era gênio, ele dizia, sinto em mim o orgulhar de um gênio. Eu não sinto. Eu sou um trabalhador da palavra, estou ali incansavelmente, burilando, trabalhando o meu texto e sempre muito insatisfeito com ele. E mesmo hoje, já com esses 7 livros publicados e tal, muitas vezes eu publico um poema em um livro, numa próxima edição eu já mudo ele completamente. Ou mudo uma vírgula, ou sempre enxugo. Dificilmente acrescento alguma coisa, sempre estou tirando alguma coisa. Entendeu? Então, essa insatisfação vai sempre me acompanhar, porque eu estou em busca de algo que eu nunca vou conseguir, que é a perfeição. Eu sou perfeccionista. Eu trabalho incansavelmente o meu texto. Quando você vê um grupo como com Cris, né, que tem da criança ao adulto recitando os seus poemas, eu me sinto feliz. O Com Cris surgiu em um lançamento de um livro meu, A Infância Centauro, não foi? Em 2007. O nome Com Cris foi tirado de um poema meu. Eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito irmanado. Já me fizeram uns apertos danados. Erraram todos os meus poemas uma vez, em Ilha Maia. Decidi ter vontade de pegar uma 12 e espalhar chumbo para tudo que é lado. E eu falei isso, quando peguei o microfone, foi a primeira coisa que eu falei. Não em relação a isso, porque me botaram lá um pessoal para fazer uma apresentação de aeróbica, que eu acho que não tinha absolutamente nada a ver com o meu trabalho, e eu sou muito franco, fui e falei. E foi, naquele dia foi uma briga de foice, não foi? Então, eu fico muito feliz em saber que existe um grupo como o Com Cris, porque o que vocês viram aqui é uma fagulhazinha do que é o Com Cris. O Com Cris é um grupo de 40 jovens e crianças, são deslumbrantes. Desde 2005 eu sou um dos curadores da Bienal do Livro da Bahia, já levei o Com Cris 3 vezes para a Bienal do Livro da Bahia em Salvador, no Centro de Convenções, e sempre em condição de destaque para fechar a noite, assim, em momento, um sábado ou domingo, era para ser no domingo. Aí eu digo, olha, estou homenageando Vinícius de Moraes e Jorge de Lima. Aí ele ia recitar aquele poema, A Criação do Mundo, porque hoje é sábado, a programação deles era para o domingo. Aí Marcelo ligou para mim e disse, eu quero que você mude para o sábado, porque nós vamos fazer o poema da Criação do Mundo, cujo refrão é o tempo todo, porque hoje é sábado. Então foi feito um sábado às 8 da noite. E pegaram um poema enorme de Jorge de Lima, grande poeta alagoano, que viveu em Salvador, e no período que viveu em Salvador fez um belíssimo poema em louvor à cidade de São Salvador, comparando Salvador com uma mulher, mulata, cheia, abundante, como a Bahia é, mãe, né? Mãe abundante, né? Eu sou alagoano, eu costumo dizer assim, que o pai é Alagoas e a mãe é a Bahia. A Bahia é tudo que admira, pelo menos para mim. Brigando, mas era um contraponto. Um mostrava para o outro, Rui é uma porcaria. Não, ele sabia que Rui não era uma porcaria. Rui era o diferente. O Ali é uma besta quadrada. Não era não. O Ali era o diferente que era necessário para que Rui se percebesse e continuasse fazendo a poesia que ele fez. Completamente diferente da do Ali Salomão. No fim, Rui chorava de saudade daquele tempo. De quando eles eram meninos, que tinha alguém que batia de frente com ele, metia o dedo na cara dele. Dizia, pô, Ali faz uma falta. Né? Mas isso que ele falou é de fato essa inquietação. Eu não sei dizer, é uma inquietação, porque muita gente quando vai ler um texto de um poeta vai buscar resposta. Na verdade, o poeta ele só está ali perguntando também.
Ele não tem resposta, ele pergunta. Ele indaga, ele olha, ele sente diferente. Esse diferente é diferente para ele, pode não ser para o outro. Às vezes o sujeito quer construir um texto ali dentro. Ó, poesia, medida. Você pega um manual de versificação, que é fundamental para qualquer poeta. Não é que o sujeito vai fazer a poesia medida, não. É para ele conhecer. Aí você pega um manual daquele, domina as técnicas e depois diz, eu quero fazer um poema com uma máquina do mundo de Carlos Drummond de Andrade, que é todo de decassílabo. Eu quero fazer um poema com uma transversal... Qual é o nome do livro do poeta Cachuchano, que eu esqueci agora, mal? Pedra da Transmutação. Que é um livro que tem 10.000 versos decassilábicos. São 2.500 quartetos decassilábicos. Você quer saber o que é isso? O cara coloca tudo dentro de uma medida ali. Mas é mais fácil do que fazer um verso livre. Porque tem a medida. Se você dominou a técnica, você consegue colocar a poesia ali dentro. Se você não for poeta, coloca qualquer coisa e não vai dar certo de jeito nenhum. Agora, o verso livre, praticado pelo Ali Salomão e pelo Ruiz Vieira Filho, que todo mundo acha que pode fazer, e pode, em um grau menor. Todo mundo, assim, no sentido mais amplo, qualquer pessoa é poeta. Qualquer pessoa é poeta. Um jardineiro é um grande poeta. Agora, o grande poeta jardineiro é aquele que faz o jardim que você, quando chega, vê a diferença do jardim. Tem vários jardins, né? Você passa, um certo dia você chega, vê um jardim que ele suspende do chão. Aquele cara é poeta. Na arte dele lá, ele fez uma coisa assim, que causou uma emoção, despertou uma coisa diferente em você. Pois o que o poeta tem para trabalhar é isso que está na boca de todo mundo. A palavra. Está entendendo? E que as pessoas dizem nem sentem. Nem percebe. Diz de uma forma tão mecânica que nem percebe. E o poeta está o tempo todo medindo a palavra, a tensão, a extensão que ela alcança, o efeito que ela vai surtir, a palavra seguinte que vem, uma rima interna, uma suspensão para deixar que o leitor, ao invés de encontrar aquela resposta que ele quer, ele viaje por caminhos próprios, entendeu? A gente fica buscando um artifíciozinho para causar um efeito que a maioria dos leitores não percebe. Não percebe. Olha, acha esquisito, negócio esquisito. O que esse cara quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Porque está muito preso a essa linguagem do cotidiano, dessa coisa. Não quer parar para sentir aquela codificação, para sentir aquela invenção, aquela mentira. E o poeta ali, ele está dizendo as coisas como elas não são. Isso já é um verso de Francisco Carvalho. O poeta diz as coisas como elas não são. Porque cadeira é cadeira. A gente já atribuiu nesse significado, tem o significado e o significante, né, na semiótica, né? Quando eu falo cadeira, não sou a cadeira da minha boca, mas todo mundo sabe que é uma cadeira, que é esse objeto para citar, né? Então, a gente tenta dizer cadeira de um outro jeito. E que você sinta que é a cadeira e que vá por vários caminhos, entendeu? Então, essa inquietação que o artista da palavra tem, de querer, tem muitos que não estão preocupados com essa busca estética. Tem muita gente que é apenas um contador de história e conta muito bem, e cumpre um papel. Jorge Amado não era lá esses estéticos, mas era um grandioso contador de histórias. Agora, João Guimarães Rosa era um esteta. João Guimarães Rosa inventa um idioma dentro do nosso idioma para fazer a sua obra, Grande Sertão Veredas e Sagarana e os demais, né? Então, esse sim é um grande esteta, João Guimarães Rosa. João Cabral de Melo Neto, poeta seco, cara que gostava de música, poesia medida, poesia seca, gaga, intercalada, mas é uma obra fantástica, e um grande criador. A poesia dele é toda nivelada por cima. A de Drummond é irregular, mas só que Drummond alcança momentos apicais, momentos muito altos, que o Cabral não alcança. Mas o Cabral é todo nivelado por cima. E o Drummond desce, sobe, desce. Das 1.800 páginas de poesia que Drummond deixou, pode pegar 800 e botar no lixo que não faz falta. É muito ruim. Mas deixou um livro, hein? Pensa aí. A gente pega um livro de poesia de bons poetas, que vem ali com 100 páginas, 70 poemas e tal.
Quando encontra 3 grandes poemas, pode dizer, esse é o livro. Porque não é fácil fazer um belo poema. Não é fácil. Um termo que preenche mais aquilo que você quer passar. O que é que você prefere? Esse segundo aí. A médica ficar com o outro que pode. Não, eu prefiro que esse que preenche que eu estou querendo dizer. Eu estou puxando a médica. Porque eu tinha um professor de português que ele dizia assim, olha, isso aqui tem uma sílaba a mais. Eu sabia, às vezes tem uma sílaba a menos. Por que você não substitui? Porque se eu substituir, eu não encontro aquela palavra que vai dizer exatamente aquilo que eu quero dizer. Agora, se você vai fazer um soneto e tem um verso quebrado, o soneto não presta. Coisas, fui gravando. Aí daí foi que eu fiz o Concerto para Cavalos, que é dividido em 7 partes, né? E eu vou ter que me levantar. Eu vou começar com a derradeira parte do primeiro capítulo, que chama-se O Pianista Selvagem. Aí em seguida eu entro com o Concerto para Cavalos. Talvez eu erre, talvez não, vamos ver. Diz assim, ó. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. Desinvestando acordes dos meus porões. Acordando feras e constelações. Acordando feras e constelações. Acordando feras e constelações. 7 mestres do voo, clarividente urubus, ébano dos pianos, mergulhadores do azul. Me leva ao cerne, ao tutano de tudo. Me leva ao cerne, ao tutano de tudo. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. Esses cavalos de vento, gigantes de patas mágicas, cobrem os desvãos dos siglos com o seu resfolegar. Lambem as vulvas das loucas com sua aguda linguagem, inaugurando evangelhos de intensas e novas águas. O galope dos cavalos açoita sonhos no rei. A luz subsiste em lembranças de um tempo livre, sem leis. Rincha o vento da lembrança, sobranos era uma vez. Depois soprou a vastidão, trazendo o Quixote insano. Seu galope de delírios deu à Europa novos planos. Nunca um cavalo coube transformar a tradição com o açoite do relâmpago, luz que ofusca a escuridão. Páginas coloquiais de um xadrez ultrapassado a povoar o futuro dos brasões assinalados. Rincha o vento do futuro, barítonos o passado. Medulas modulam musas. Na mesma mesa, medusa. Magras, mórbidas medeias, éguas escassas e russas. Exército de cavalos russos, velozes e rugos. Ribombar do apocalipse, aurora de rosas turvas. Destronar e transformar, meu cavalo por um reino. Assim falou Miriam Fraga, que ora tem cavalo e reino. E relincha o vento em Fraga, tenores, tudo está feito. Sobre os braseados muros, nas tardes de Samarcanda, o rei trota seu ginete, Sherazade inventa tramas. Antes que se alastre nunca viu Nabucodonosor, Sherazade cria mirantes contando histórias de amor. Sobre ensombreadas torres, nas manhãs de Aldebaran, um rei trota sem corcéis, no rio Coaxa Arran. Rincham ventos menestréis, cor uníssono, manhã. Fareja o livro da morte e desperta tuas brasas. Atiça fogo nas torres, dobra os cintos, abre as asas. O vento escoiceia à tarde, desesperada sal surgem, alimenta a longa página, livro da vaca que muge. De espinho nos espelhos, a sombra se embelezava, transformando a morte em cenas de um teatro de fantasmas. Zé Ramalho ergue uma prece, relincham todas as almas. Era um cavalo de luas, corcel de pelos de livro. De fogo a sua memória, seu peito de versos livres. Nutria-se do que lia. Quanto mais lia, sentia eriçar pelos e crinas como quem ama Maria. Seu coração disparava, trespassado de euforia. Era um Deus que galopava e o universo sorria. Relincham todos os cavalos, uma ode à alegria. E depois, a loucura em lavas, lambia o musgo das asas, limpava bem suas patas, reluzentes sob as vagas. Cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sob telhados atônitos, sob gemidos e coitos. Bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia.
Nas lonjuras do sertão, um jovem poeta lia estrelas, constelações, relinchando fantasias. E depois a loucura em lavas lambia o musgo das asas, limpava bem suas patas, reluzentes sobre as vagas. Cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sobre telhados atônitos, sob gemidos e coitos. Bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia, na longura do sertão, um jovem poeta lia estrelas, constelações, relinchando fantasias. Estrelas, constelações, relinchando fantasias. Estrelas, constelações, relinchando fantasias. Então, tem que ter ser muito exigente. Essa coisa que você perguntou, você tem publicações em vários países? Tem mesmo. Tem na Alemanha, tem na França, tem no México, na Argentina, nos Estados Unidos, na Finlândia. Tem. Isso não parte de mim. Eu publico os livros têm tido uma certa repercussão, a minha obra tem merecido a atenção da crítica em todo o país. Eu sou chamado constantemente para viajar pelo Brasil inteiro, levando a minha poesia. Pelo Brasil inteiro. Estava no dia de Macapá, no Sesc. 2 dias depois, estava em Porto Alegre, Curitiba. Aí depois fui para Araricá, já uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, divisando com o Uruguai, quando só tinha gente loura. Eu cheguei lá, colocaram para mim como se eu fosse um extraterrestre. Me fizeram uma homenagem linda, entendeu? Agora mesmo vou para o Distrito Federal. Eles me chamaram para ir para a Biblioteca Nacional, o presidente da Biblioteca Nacional, que é Antônio Miranda. Nós trouxemos esse grande escritor para Maracás. Ele foi homenageado pelo Grupo Com Cris. Ele conhece, ele sabe da existência. O trabalho de literatura, de poesia, de divulgação, que tem sido feito em Maracás, em nenhum dos 417 municípios do estado da Bahia acontece. Isso é uma iniciativa, não é de prefeitura não. É iniciativa do Marcelo, do Edmar Vieira e de cada um dos componentes do Grupo Com Cris. Aí que se desdobra num grupo de música que veio aqui e fez aquela apresentação bonita. Uma cidade como essa não tem um auditório como a em Maracás tem, não. Ela é lastimável, porque é uma cidade maior. A gente sabe que circula dinheiro numa cidade como essa e não tem um auditório. Para que vocês possam fazer um evento de porte, vocês têm que começar a exigir. A prefeitura andando em dias com o Estado e com a Federação, assim projeto. Ó. O Grupo Com Cris tem sede própria, tem biblioteca, já ganhou ponto de leitura, ponto de cultura, tudo que você possa imaginar que ganha. Por quê? Por que será? Né? Então, está faltando isso, né? Então, essa questão que eu fico assim, do rigor, da disciplina, é porque eu faço meu texto para que ele ganhe mundo. E ele é meu, enquanto está comigo. Quando eu publico, aí minha amiga. E eu sou um sujeito exibido. Agora, quando a gente se exibe, tanto está suscetível ao aplauso quanto à vaia. Então, para não receber essas vaias, é por isso que eu sou de extremo rigor com o meu texto. Né? É por isso que eu vou agora para... Como é daquela cidade, Ceilândia e aquela... Taguatinga e Brasília. Já porque eles conhecem meu trabalho. Né? Eu não sei quem são eles, só conheço Antônio Miranda. O cara que me chamou chama-se João Bosco dos Santos. Olha assim, tal, pagando tanto assim, tal, conhecendo o seu trabalho. O senhor aceita? Aceito. Olha, estive no SESC de Belém do Pará, no SESC de Macapá, com artistas finíssimos. Patrícia Bastos ganhou o prêmio da música brasileira de melhor cantora, concorrendo com Maria Bethânia e Gal Costa. Você sabe quem é Patrícia Bastos? Não sabe. É uma cantora da sua idade, da sua faixa. Vive lá em Macapá. Uma cantora soberba. Gente, vão, procura o disco dela, chama-se Zulusa. Está lá disponível no YouTube. Zulusa. Com ritmos que você não conhece, que eu vim a conhecer há pouco tempo, porque eu fui para lá. Descobri esses ritmos. O cacicó, o marabaixo, a guitarrada, o batuque. E aquilo se impregnou na minha poesia, e a minha poesia já tomou um outro matiz, uma outra coisa se juntou a esse meu imaginário para que eu acrescentasse alguma coisa nesse livro que eu venho construindo desde o primeiro. Como eu disse lá atrás,
eu entendo que eu estou fazendo sempre o mesmo livro. Só lembrando aqui que daqui a pouquinho nós temos um café, né? E nós temos a boa música do Nuno, que está aí com a gente. O nosso horário já está um pouquinho avançado, nós vamos passar para fazer suas considerações, sua apresentação final. Depois eu retomo aqui para agradecer a vocês, tá bom? E a você, claro. Eu quero agradecer a comunidade, viu, por ter recebido a gente aqui. É bom vir. Eu sabia que ia ser bom. Nunca, assim, não crio expectativas. Mas eu vou ver assim, muito apaixonado. Se tivesse só 3 pessoas, para mim seria bom. Do mesmo jeito. Nunca deixei de, assim, de cumprir com a minha obrigação por conta de público. Claro que é muito bom quando tem muita gente, mas já cheguei em momentos assim de ter 4, 5 pessoas e eu chegar lá e fazer a minha parte. Por isso que eu não crio expectativa para não me decepcionar, né? A gente cria expectativas, às vezes se decepciona. Trouxemos livros, estão à venda aqui os nossos livros, viu? Acho que 5 livros diferentes, 2 antologias, o Galope de Ulisses, no capa dura, o livro vermelho, um outro livro chamado 50 poemas escolhidos pelo autor, com uma coleção de 70 títulos. Eu fui o derradeiro a ser convidado e sou o mais jovem da coleção, o que muito me orgulho, assim, está ao lado de do livro, Gilberto Mendonça Teles, Antônio Carlos Sequim, Eudásio, quem mais? Miriam Fraga, Astrid Cabral, enfim. Então, aí é um livro que ele diz assim, o autor vai e escolhe 50 poemas da sua obra e coloca lá. Então tem o Galope de Ulisses, tem os 50 poemas escolhidos pelo autor, tem a Infância do Centauro, a Terceira Romaria, o Roseral, o Pedraçó e o 7. O 7 tem 3 capas diferentes. Compre nosso livro, façam filho, não tenham vergonha, depois eu vou estar aqui para colocar na dedicatória. O livro custa R$30, qualquer um deles, exceto o Galope do Ulisses, porque ele tem capa dura e é 40. Mas se porventura alguém comprar 2 livros diferentes, aí e pegar o Galope, ele volta para 30 também. E se alguém comprar 3 livros diferentes, tem um CD do político chamado Pedraçó, onde eu recito meus poemas com músicos me acompanhando, e aí o CD vai de graça. E o CD individualmente custa R$15. Comprem nossos livros. Não tenham vergonha, façam fila, que eu vou amanhecer o dia de colocando dedicatória. Precisamos de vender nossos livros. Viu? Agora acho que eu vou botar vocês para cantar comigo, para dizer poesia comigo. Quando eu tinha lá os meus 20 anos, eu cheguei aqui logo, ficava lá na Pedraçó, na Capinga, né? Aquela noite estrelada, bonita assim. E era eu sozinho ali. Eu tinha um medo tão grande que chegou a um ponto que não tinha mais como o medo crescer, né? O medo chegou no limite. E aí aquele medo que chegou no limite, eu todo arrepiado de tanto medo que eu sentia daquela noite, enorme, imensa. Aquele medo passou para fazer companhia, né? Aí eu me deitava no oitão, na frente da casa, no terreiro da casa assim, deitava, e ficava contemplando aquela roça de estrelas assim, com os olhos esbugalhados, todo arrepiado, sentindo um grilo diferente que estava aqui dentro do caminho, arrepiava, que tremia todo e tal. E isso era um estado de poesia assim, muito intenso que eu vivenciei durante muito tempo e que eu necessito de vivenciar até hoje. Por isso que eu sempre estou na roça, levo meus filhos, minha mulher, para a roça. Apesar de ter morado 5 anos em Maceió e 7 em Salvador, eu nunca fui um sujeito urbano, eu sou um sujeito eminentemente rural. A minha compreensão é essa. Eu necessito de estar em contato com a natureza, em contato com a imensidão. Quando eu estava em Salvador, assim, que eu ficava muito agoniado, era prédio para tudo que era, eu fechava os olhos para poder sentir aquele sertão interior que habita na minha pessoa. Então, em um desses momentos, eu fiz uma quadrinha heptaxilária, presta 7 sílabas. Chama Quadra ou Trova, né? E diz assim: aqui, na cerca de pedra, nesta noite catingueira, estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Passados 20 anos, na casa do meu compadre lá em Salvador, o compadre Gabriel, sujeito que eu amo muito, padrinho desses meus 2 filhos, veio uma melodia. Aí eu vesti essa quadra com a melodia, que é a reminiscência da minha vivência católica, quando eu era menino, eu era pirata e tal, veio uma melodia que me lembra aquelas ladainhas. Aí eu vesti essa quadra com essa melodia e ficou assim: aqui na cerca de pedra,
Nesta noite catingueira, estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Aqui na cerca de pedra, nesta noite catingueira, estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. O que mais tem falado em mim é o silêncio, mas um silêncio plural, de fogo, que com sua língua escarlate abrasa as palavras e as queima antes de serem. Um silêncio de lá, de longe, das plagas interiores que falam o tempo todo sem dar nome ao dito. Em sonho é imagem, e vejo inebriado a sua cara, semblante formidável, tão formoso quanto pode ser um Deus. O silêncio, este que fala e de que tanto falo, é um hieroglífico poema, e estes versos, tradução e codificação. Aqui na cerca de pedra, nesta noite catingueira, estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Gosto de subir no telhado da casa e olhar para dentro do quintal. É lá que estão o menino e a arte. A incompreensão vestiu o menino. Ele se exibiu para o azul do dia e para os olhos daquelas línguas. O infante, dentro da sua solidão, encontrou a estrada e caminhou, e enveredou por tantos descaminhos. Quantas vezes dormiu ao relento, quantas vezes tombou e caiu, quantas vezes seguiu por miragens. Ah, essas cicatrizes, esses calos, dentro do corpo e da alma do menino. Ah, esse deserto de ilusão. Mas assim como existe a sede, existe a imensidão do mar. E as coisas vão à balança. E o que é viver cada dia, se não beber da água e entender os merecimentos? Ouço vozes, muitas vozes dentro de mim mesmo. Todas dizem que é preciso prosseguir. Aqui na cerca de pedra, nesta noite catingueira, estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Estou em silêncio, ouvindo o silêncio das estrelas. Agradecemos a presença do nosso querido José Inácio Vieira de Mello, essa grande figura. Agradecemos a sua presença, você que saiu de casa, né, para vir prestigiar o nosso projeto e dizer que agora, né, depois da prosa, nós seguimos para o café, tá bom? Então fique à vontade para servir do nosso café nesse momento. Agradeço muito a todos. Os livros estão lá fora. E lembre-se, temos Nuno Menezes, meu parceiro, vai cantar aí. Tem poemas meus musicados, ele disse que vai cantar 2 desses poemas que ele musicou aí, está no próximo disco dele. Muito grato a todos e alegria. Obrigada, gente. Fique à vontade. No dançar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. Quando se diz que no cantar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. É dengo, é dengo, é dengo, meu bem. É dengo que a nega tem. Tem dengo no remeleixo, meu bem. Tem dengo no falar também. É dengo, é dengo, é dengo, meu bem. É dengo que a nega tem. Tem dengo no remeleixo, meu bem. Tem dengo no falar também. Quando se diz que no buli tem dengo,
andar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. Quando se diz que no andar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. Quando se diz que no cantar tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem dengo, tem. É dengo, é dengo, é dengo, meu bem. É dengo que a nega tem. Tem dengo no remeleixo, meu bem. Tem dengo no falar também. Quem quiser vá tapar, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais, castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala o coco na hora de machucar. Sal com gengibre e cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, se faz um vatapá, se faz um vatapá, se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, se faz um vatapá, se faz um vatapá. E que bom vatapá. Bota castanhas de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais, castanhas de caju.